Olá, muito prazer. Eu me chamo Saulo Veríssimo, sou psicanalista e é muito bom ter você aqui no meu canal. Hoje eu quero conversar com você sobre medos. Você com certeza já deve ter feito pesquisas no Google sobre os 5 principais medos de todo ser humano. Chega a ser meio clichê abordar esse assunto. Então, nesse vídeo, eu quero falar de 3 medos que poucas pessoas falam, mas que norteiam toda a sua vida. Mas antes disso, como de praxe, né, já ativa o sininho para receber as notificações, já segue o canal e, se possível, compartilha com alguém. Primeiro vamos entender o medo. Tá? As pessoas muitas vezes distorcem um pouco o que de fato é o medo. O medo é um mecanismo de proteção do seu corpo, da sua mente. O medo é basicamente um guardião da sua sobrevivência. O medo também é um mecanismo de julgamento a respeito de riscos. A ausência total de medo faria com que as pessoas provavelmente cometessem loucuras e até viessem a óbito. Então, não existe nenhum problema em se sentir medo. Muito pelo contrário, existe problema em não sentir. O medo é uma parte essencial da psique humana. Quando é que o medo começa a ser um problema? Quando esse medo começa a atrapalhar atividades naturais e normais, funcionais do seu dia a dia. Quando ele começa a atrapalhar as suas relações. E quando ele causa reações tanto cognitivas quanto fisiológicas que você percebe que são difíceis de controlar. Então, por exemplo, a ansiedade é um tipo de medo, mas não é sobre ela que eu vou falar. É o medo do futuro. Ter medo do futuro até certo ponto é natural, mas se ela te paralisa, passa a ser disfuncional. Aquele friozinho na barriga quando você vai conhecer alguém pela primeira vez é medo. Medo de como vai ser, medo de se vai ser legal ou não. Aliás, se você é mulher, sabe aquele monte de vestido, roupa que você troca, né? Aquilo é medo. Medo de não estar bela o bastante para o encontro, etc, etc. Se você é pai ou mãe, por exemplo, e sente aquele sentimento, né, de, poxa, eu não sou bom bastante, eu não faço o suficiente pelos meus filhos, isso é medo. Medo de não ser um bom pai ou uma boa mãe. Mas existem 3 medos que a maioria das pessoas não falam, mas que são os 3 principais agentes que a nossa mente utiliza em determinadas situações para o bem e em outras para o mal. O medo principal de todo ser humano é o medo da morte física. E aí é interessante porque quando acontece qualquer tipo de situação que a tua mente identifica que aquilo ali pode causar a morte física, ela entra em estado de alerta. Pessoas com fobias, por exemplo, eu tenho fobia de barata. Naquele momento, aquela fobia de barata, ela se conecta através, né, das conexões neurais ao teu medo da morte. De alguma maneira, o teu cérebro interpreta, né, inconscientemente que aquela barata ela pode ser um agente causador de uma morte biológica. O medo da morte biológica, ele é ao mesmo tempo benéfico, porque impede você, de fato, de se colocar em situações que podem te levar a óbito,
mas o desconhecimento das conexões de outros medos com esse medo básico de todo ser humano pode fazer com que você não perceba, mas se paralise. Ah, Saulo, eu tenho trauma com rato. De certa forma, esse trauma com rato tem conexão com esse medo biológico, esse medo da morte biológica, e isso pode causar em você uma série de reações. Mas até onde isso é natural e até onde isso pode ser algo assim mais que exija atenção? Quando coisas pequenas disparam todo o teu sistema de alerta contra o medo da morte e você entra em crise. O que é a crise de pânico, por exemplo? É todo o sistema do seu corpo entrando em alerta, seja lá pelo que for, para evitar que você venha a óbito. E perceba, uma crise de pânico, ela afeta a sua respiração, ela traz tremores, ela traz pensamentos intrusivos, aleatórios e etc. Esse processo que o teu corpo está fazendo de catarse, né, ela traz taquicardia. Esse processo dentro da crise de pânico que o teu corpo está trazendo de catarse é um mecanismo do teu corpo para evitar exatamente a morte biológica. E eu sei que você não sabia disso. Porque a maioria dos teóricos se atém a outros medos. Mas o primeiro medo básico de todo ser humano é o medo da morte física. E aí, um dos processos fundamentais que nós devemos incorporar no nosso processo realmente evolutivo é aprender a encarar a morte como algo natural e que vai acontecer com todo ser humano. E por que isso é importante? Porque os agentes desencadeadores dos sistemas de alerta do seu corpo e da sua mente, eles não serão mais acionados em situações onde você de fato não está sob risco de vida. Em contrapartida, caso você esteja numa situação que coloca a sua vida em risco, os teus sistemas de alerta eles serão acionados de forma mais concreta, mais objetiva e mais efetiva para que você possa tomar atitudes. Uma pessoa numa crise de ansiedade, por exemplo, né, que o corpo inteiro, o corpo e a cabeça não para de pensar, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ela toma decisões que não são adequadas, ela tem atitudes que podem colocá-la de fato num risco de se machucar, de se ferir, etc. Mas um dos trabalhos para tratar as crises de ansiedade, principalmente dentro de um processo de psicoterapia, é fazer as pazes com algo que é inevitável. Os filósofos do estoicismo trouxeram assim ricamente, desde Zenon de Cícero até o imperador Marco Aurélio, diversas lições sobre como encarar a morte com naturalidade. A ponto de uma das frases que eu mais gosto do estoicismo é a seguinte: sei que um dia eu vou morrer. Já que não é agora e estou com fome, vou comer. O segundo grande medo de todo ser humano, que desencadeia outros vários medos, é a morte do ego. É a morte do eu. É a morte de quem você é de verdade.
a morte da sua essência. É daí que vem, por exemplo, o medo da rejeição, do abandono, da desvalorização, da solidão, o medo do fracasso. Esse medo do ego, e aí para você entender, o ego é uma instância da mente humana responsável por quem você se mostra perante a sociedade, perante os relacionamentos. Esse medo do ego, o medo do não ser aceito, o medo de ser rejeitado, o medo de ser abandonado, ele tem conexão direta, por exemplo, com as carências. Ele tem conexão direta com o medo da solidão. Por quê? Porque a gente, de fato, somos seres relacionais, vivemos em uma sociedade em que, de fato, é estimulado que você viva relacionamentos. Então, o medo de não conseguir alguém que te aceite na essência e permaneça na sua vida aciona profundamente o medo da morte do ego. Porque você pode dizer assim, eu não tenho medo de ficar sozinho. Ok, você pode não ter medo de ficar sozinho. Mas dentro do mais profundo do teu inconsciente, o teu ego, o teu eu, ele tem medo de ser desvalorizado. Medo de ser humilhado. Medo de não ser reconhecido. Só que esses são medos secundários ao medo mais profundo e básico, que é o medo da morte do ego. E o terceiro e último grande medo de todo ser humano é o medo da inutilidade. E aí você vai dizer assim, não, peraí. Como assim? E é tão profundo que a maioria das pessoas sequer tocam no assunto. E quando eu falo do medo da inutilidade, façamos uma viagem. Vamos imaginar que você tem 80 anos e você não pode simplesmente fazer absolutamente nada porque você está em cima de uma cadeira de rodas. Qual seria a sua sensação? Vamos imaginar que não, você tem 20 anos de idade e por não ter competência técnica suficiente, você não pode ser contratado por emprego. O medo da inutilidade se conecta diretamente com a tua autoestima. Imagina você estar num relacionamento, por exemplo, e você não conseguir fazer coisas pelo outro que façam bem para aquela pessoa, seja porque você não tem competência técnica, seja porque você não tem dinheiro, seja porque você não tem habilidade. O medo da inutilidade está ligado também diretamente ao teu posicionamento social. Por mais que algumas pessoas associem isso muito às questões profissionais, mas vamos olhar para a família. Uma pessoa da tua família precisa muito de ajuda. E você pode ajudar. E você ajuda. Como seria se você não pudesse? O medo da inutilidade também tem ligação direta com algo que poucas pessoas comentam, mas todas sentem medo. O que vai ficar depois da minha morte? Ou seja, qual é o legado que eu vou deixar depois que morrer? O que as pessoas vão falar sobre mim depois que eu morrer? Ou talvez no meu velório? O medo de não ser útil leva as pessoas a buscarem as suas profissões.
Mas o medo da inutilidade, ele vai muito além das profissões. O problema é que ninguém te fala isso. Conhecer esses 3 medos básicos é o primeiro passo para você conseguir construir uma mentalidade mais robusta, mais forte e, quem sabe, exercer agora propósitos de vida que você tem guardado. Quem sabe agora começar a tratar o medo da barata não como o medo de um dinossauro que vai te matar, e simplesmente ser uma barata. Uma vez que você sabe que quando alguém fala pra você, eu não te quero mais, na verdade, a dor que você está sentindo não é rejeição, é o teu ego ferido, você possa parar e pensar, ok, meu ego foi ferido, mas aquela pessoa é adulta e ela tem todo o direito do mundo de não ficar comigo. Faz sentido pra você? Deixa aqui nos comentários.